Oi, galerinha! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Chemicolor. Aqui você vai aprender química de um jeito super fácil. Hoje a gente vai falar sobre o segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente. Para quem perdeu o vídeo anterior, eu falei sobre ligação iônica. Vou deixar o link para vocês, ok? Bora lá? Vamos começar? Bom, então, retomando ligação iônica, ocorre transferência definitiva de elétrons entre metal e ametal. Na ligação covalente, já não é nada disso, ocorre um compartilhamento de elétrons entre ametal e ametal. Vamos lembrar que os metais, eles têm tendência a doar elétrons. E aí o que acontece? Quando ele doa elétron, ele fica com a sua carga positiva, porque ele doou carga negativa. Já o ametal, ele tem tendência a receber elétrons. Então, se ele recebe elétron, que é uma carga negativa, ele tem tendência a se tornar um ânion. Beleza. Então, vamos lá. Na ligação covalente, são dois átomos que eles querem elétrons, eles precisam de elétrons para compartilhar a sua última camada, ou chamada camada de valência. Funciona assim: quem tem um elétron na sua camada de valência, ele tem tendência a perder, porque, retomando a regra do octeto, ele quer ficar com 8 elétrons, para ficar igualzinho os gases nobres, que são estáveis. Então, voltando, quem tem um elétron, ele vai perder muita energia atrás de 7, então ele acaba doando, despacha esses elétrons. Quem tem 2, para 8 faltam 6, então ele também vai perder muita energia, então ele tem tendência a doar. Quem tem 3, o que acontece com ele? Ele também vai ter tendência a doar. Então, normalmente, quem tem 1, 2 e 3 elétrons doam, tem 1, 2, 3 elétrons na última camada, doam esses elétrons. Então, eles são os metais. Agora, quem tem 5 elétrons para 8 precisa de 3. Então ele corre atrás dos 3. Quem tem 6 precisa de 2, então ele vai ganhar esses 2. E quem tem 7 precisa de 1, então ele vai receber esse 1 elétron. Ok, então quem tem 5, 6 e 7 são os ametais que eles vão receber. Mas Vânia, te peguei no pulo, você não falou de 4. Não esqueci, é de propósito. Por quê? Porque quem tem 4 elétrons, o que acontece com ele? Ele vai gastar energia se ele doar os 4 ou se ele for atrás de 4 para repor. Então, para ele, a situação melhor é outra. Vejamos assim, olha só. Vou explicar para vocês. Faz de conta que eu tenho 2 canetas vermelhas. No caso, eu não tenho 2 vermelhas, mas eu posso dar o exemplo de verde. Peraí. Aí, eu tenho todas essas canetas. Aí, a Júlia, que tá ali me gravando, ela fala assim: Vânia, poxa, me arruma vermelha. Aí eu vou falar para ela: não posso, Júlia, eu só tenho essa vermelha, eu não posso te dar essa vermelha. Então qual que você pode me dar? A verde, que eu tenho sobrando. Aí eu vou doar definitivamente para ela. Ok. Isso é a ligação iônica, ocorre transferência definitiva. Tá, vou deixar a verde aqui. Aí a Júlia tem essas canetas e eu tenho essas canetas, ok? Tá assim. Aí eu chego pra Júlia, a Júlia é essa, né? Já esqueci. Tá, então a Júlia é essa. Aí eu chego: poxa, Júlia, me arruma essa cor de rosa, eu amo cor de rosa, dá pra mim. Aí ela vai falar: não, essas são as minhas. Então eu
fazer o seguinte, vamos usar em parceria as nossas canetas, porque você não tem essas cores e eu não tenho essas. Poxa, legal, a gente pega as nossas mesas, tô na sala de aula, junta e vamos usar juntos. Isso é compartilhar. Entenderam? Vou dar outro exemplo. Aí eu tenho, por exemplo, eu tenho uma irmã. Aí acontece o seguinte, eu tenho uma sandália preta e ela tem uma prata e ela calça o mesmo número que eu. Aí eu falo para ela assim, poxa, me dá essa sua sandália prata? Ah, não, eu uso. Ah, então me dá essa sua sandália preta? Ah, não, eu também uso. Ah, então a gente pode fazer assim. Quando você quiser usar a minha prata, eu te empresto. E quando você quiser usar a minha preta, eu também te empresto. E aí a gente compartilha. É isso que é ligação covalente. Compartilham elétrons com o objetivo de ficarem estáveis. É isso. Então vamos lá. Vamos começar o nosso primeiro exemplo. Hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio, H2, é o gás hidrogênio. Isso significa que eu preciso montar e fazer essa molécula. Como é que eu faço? Eu tenho que saber, se eu não souber, eu vou consultar a tabela periódica, porque a gente pode saber, de tanto usar, vai aprendendo. Mas eu estou no comecinho do meu aprendizado, eu vou lá olhar a tabela periódica. Na tabela periódica, o hidrogênio pertence à família 1A, ou grupo 1. Isso significa que ele tem um elétron na sua última camada. Ocorre que o hidrogênio, ele tem apenas uma camada, aqui está o núcleo dele. Ele tem só uma camada e ele tem só um elétron na sua camada de valência. Esta camada, que é a camada K, ele tem um só. Acontece que na camada K cabem dois elétrons. É o limite. Então, para ele ficar estável, ele precisa ter dois. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. O único átomo que tem dois elétrons na camada de valência e é perfeito, e ele se acha o tal, é o hélio, que é o gás hélio. Ele tem dois elétrons na sua camada de valência e só tem esta camada. E aí, gente, o sonho do hidrogênio é se tornar um hélio. A gente sempre fala isso. O hidrogênio, ele tá aqui na pontinha da tabela periódica e o hélio tá lá na outra pontinha, tá? Então, o hidrogênio, diferentemente de todos os outros átomos, ele só precisa ter dois, porque na sua camada de valência, que é a única que ele tem, é a camada K, que cabe em dois. Então, eu vou fazer aqui o hidrogênio, ó. O hidrogênio tem um elétron. Ele encontra o hidrogênio que também tem um. Aí esse hidrogênio fala para ele, poxa, hidrogênio, me dá esse seu um elétron assim, eu fico com dois. Aí o outro hidrogênio fala assim, ah não, mas eu não vou dar o meu elétron, senão eu vou ficar sem. Imagina, eu não posso fazer isso. Aí o de cá fala assim, então eu tenho uma ideia, vamos compartilhar? A gente encosta as nossas eletrosferas e aí o meu elétron passeia na sua, você fica com dois. E depois o seu passeia na minha e eu fico com dois. Ou seja, se eu ficar 100% do dia com um elétron, eu não vou ficar bem. Mas se eu ficar 50% do dia com dois, eu já vou ficar mais feliz. Então, é mais ou menos assim que acontece. Aí, eles passam a compartilhar. Então, diferente da ligação iônica, que a gente faz uma bolinha no elétron e põe uma flechinha, na ligação covalente a gente circula aqui os elétrons para demonstrar que eles estão compartilhando. Aí eles vão ficar assim, ó, lindinhos, juntinhos, compartilhando esses dois elétrons. Como é que eu faço para representar esta ligação covalente? Eu faço H tracinho H. Não é H tracinho H. Não é assim, assim não pode. É um tracinho pequenininho para representar. Esta fórmula aqui é chamada de fórmula molecular, que é o H2. E esta fórmula aqui, vamos fazer de outra cor, que também é muito importante, é chamada de
fórmula estrutural. É isso que tem o tracinho. Pronto. Essa aqui é a resposta que o exercício quer. Ele quer que vocês façam a ligação. Esse aqui é só para ter uma ideia de como fica ali a resposta final. O2. Eu preciso saber que o oxigênio pertence à família 6A ou grupo 16 da tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Os 2 oxigênios que eu vou usar são ametais. Bom, então vamos lá, vamos desenhar o nosso oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. E vou colocar o outro oxigênio. Tá, a mesma coisa, esse oxigênio vira para aquele e fala assim, poxa, oxigênio, me dá 2 elétrons, e o outro pega e fala, não, mas se eu te der 2 elétrons eu vou ficar com 4, eu quero receber também, eu preciso de 2. Aí, o que eles fazem? Ah, então tá, se este hidrogênio compartilhou um elétron com outro hidrogênio e eles fizeram uma ligação simples, que é esse compartilhamento, cada um compartilha um, vamos fazer isso eu com você? Mas a gente precisa de 2, então vamos fazer 2 ligações assim. Então, o elétron do oxigênio faz esta ligaçãozinha e faz mais uminha. Ah, Vânia, mas por que você fez esse com esse? Pode ser esse com esse? Pode, gente. Mas como eu já sabia que eu ia fazer 2, eu já deixei emparelhados aqui pertinho para ficar mais bonitinho. Senão eu vou puxar uma minhoca daqui, vem para cá e vai ficar muito esquisito. Agora vamos fazer a ligação, né? Cada ligação dessa aqui, formando um par de elétrons compartilhados, é um tracinho. Então, aqui nós temos 2 tracinhos. Aqui eu tenho 2 pares compartilhados nessa molécula. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons não compartilhados, ou 4 pares de elétrons não compartilhados. Aqui a fórmula molecular e aqui a fórmula estrutural. Ok? Vamos agora para o nitrogênio. O nitrogênio pertence à família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, olha só como é que eu penso. Ele tem 5 elétrons na última camada, certo? Se ele tem 5, o outro tem 5, então eles vão compartilhar quantos para ficar com 8? 3. Já que eles vão compartilhar 3, olha só como é que eu faço. Eu já deixo 3 elétrons aqui, ó, um pertinho do outro para compartilhar, só que ele tem 5, né? Eu não posso dispensar os outros 2. Aí, eles resolvem fazer essas ligações para dar 8. Então, aqui tem uma ligação, aqui tem outra, aqui tem outra. Aqui fez uma ligação dupla e aqui vai fazer uma ligação tripla. Então, fica N, tripla N. Então, eu vou escrever aqui para vocês que esta é uma ligação dupla. E aqui é uma ligação tripla. Certo? Agora vamos para o H2O. Agora, gente, começou a aparecer 2 elementos químicos diferentes. Caramba, e agora como é que eu vou montar? Bom, eu tenho que pensar assim. O hidrogênio eu tenho que ter 2, né? Então eu vou pegar, vou colocar aqui e vou pensar. Eu tenho que ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí eu raciocino assim. Os hidrogênios, eles estão na família 1A. Cada um tem 1 elétron. Beleza, então eles precisam de mais 1. Então, cada hidrogênio vai fazer uma ligação. Tá, vai sair um tracinho dele. O oxigênio, ele tem 6.
ele precisa de 2. Então, do hidrogênio vão sair 2 tracinhos. Então, do oxigênio vão sair 2, né? O hidrogênio, gente, ele só pode compartilhar 1 e o oxigênio pode compartilhar 2. Então, no meio da molécula vai ficar sempre aquele átomo que precisa de mais elétrons. Então, quem é que precisa de mais elétrons aqui? O oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar no meio e o hidrogênio, um de cada lado. É tipo um joguinho, eu tenho que conhecer as regras. Quando eu conheço as regras, aí eu consigo montar. Então, eu vou colocar aqui, ó, um elétron para cada hidrogênio. O hidrogênio só vai poder fazer uma ligação com o oxigênio. E este hidrogênio só vai poder fazer uma ligação com o oxigênio. Ok. Então, agora eu ponho aqui o elétron do oxigênio e faço a ligação. Aqui uma e aqui outra. Agora vamos ver se está tudo ok. O hidrogênio só pode fazer uma. Aí ele faz uma, ele faz uma. E o oxigênio precisa fazer 2. Ótimo! Então, a gente vem aqui e monta. O simples H, simples H. A Júlia tá se matando para pegar a tampa da caneta que caiu e ela não aparecer no vídeo. Muito bem, fica assim, tá? Agora, a forma geométrica, estrutura, geometria molecular da água não é assim. Mas se você quer saber como é que fica a geometria molecular da água, acessa o link de uma aulinha que eu explico geometria molecular, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Continuando, CO2, vamos lá, do mesmo jeito, eu vou pensar, eu tenho que ter um C e 2 Os. Olha que legal, muito bem, então o C tem 4 elétrons. O carbono está na família 4A, ele precisa fazer 4 ligações, 4. E o O tem que fazer 2. Quem fica no meio? O carbono. Aí eu ponho aqui o carbono e os oxigênios um ao lado do outro. Aliás, um ao lado do carbono. Aí o carbono vai precisar fazer 4. Obviamente ele vai fazer 2 com este oxigênio e 2 com outro oxigênio. Ó. Gente, vai ficar bonitinho, perfeito, as moléculas são lindas, elas se comportam assim de maneira muito fofa. Olha, fez uma ligação, 2. Esse oxigênio tá de boa, ele precisava fazer 2 ligações. E o carbono? Não, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, ele vai ter que compartilhar com outro. 7, 8. Olha que coisa mais fofa. Como é que fica a molécula? Fica C dupla O. Dupla O. É assim que é o CO2. Não são fofos, gente? Eu acho tão lindo. Agora eu vou mostrar mais 2 modelinhos para vocês. Aí, Bia, já comprou meu caderno? Aí ela fala, ai meu Deus do céu. Eu falei, é mesmo, pode tratar de comprar meu caderno. A primeira coisa que eu quero. Então vamos. Vamos lá, gente. Depois de algumas palhaçadas aqui assim internas, a gente volta. Temos 2 elementos químicos, nitrogênio e hidrogênio. Só que o hidrogênio nós temos 3. Tem que botar aqui, gente, pra gente raciocinar. Senão esquece hidrogênio, aí não pode. Então vamos lá. O nitrogênio tá na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então ele precisa fazer 3 ligações. O número de ligações é o número de elétrons que ele precisa para ficar com 8. Tudo bem? Não entendeu? Vou repetir. O número de ligações é o número de elétrons que ele precisa para ficar com 8. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3, então ele precisa fazer 3 ligações. É isso. Se eu não errei tudo, é isso aí. O hidrogênio, ele precisa fazer uma ligação. Beleza, então esse precisa de mais, ele fica no meião.
ele vai reinar absoluto. Então vamos lá. Vou usar outra cor que eu não sei onde tá marrom. Então vai ficar N, o H. Eu acho que tá muito claro. Vou mudar. Ah, eu faço com laranja. Pronto. Então N vai ficar no meião. Tenho o H, o outro H e o outro H. O H, então, tem um elétron. O N, olha só como é que eu já arrumo bonitinho. Tem que pensar, gente, não é só jogar. O N tem 5, mas ele vai fazer 3, ou seja, um com cada elétron. Então, eu já coloco um elétron aqui, um aqui e um aqui. Então, eu já coloquei 3, 4, 5. Pronto. Agora, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 ligações. Olha que fofo! Agora vamos montar como é que ficou a molécula. A fórmula estrutural N, tracinho H, tracinho H, tracinho H. Essa é a resposta. Não coloquei aqui para vocês, mas essa é a chamada fórmula estrutural que eu marquei lá no primeiro exemplo, que é a resposta. Agora vamos fazer o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ai, meu Deus, é muito grande. É nada, gente, isso é fácil, quer ver, ó? Então, vamos lá. H, eu tenho 2. Tenho um C e tenho 3 Os. Vai ficar assim? Claro que não. A gente tem que identificar quem vai ser o átomo que vai ficar no meio. Lembrando, fica no meio aquele que tem o maior número de ligações, aquele que precisa de mais elétrons para ficar com 8. Vamos lá. O hidrogênio vai fazer uma ligação só. O carbono está na família 4A, vai precisar fazer 4, ele é um forte candidato para ficar no meio. E o oxigênio tem 6, ele precisa fazer 2. Ah, então ele não vai ficar no meio. Quem vai ficar no meio? O carbono. Cadê? Aí com a laranja. O carbono vai ficar no meio. Então ele tá aqui. Aí, vamos lá. Eu tenho que colocar 3 oxigênios. Os oxigênios são os próximos que precisam de mais elétrons. Então, eles vão circular. Deixa eu fazer um pouquinho mais distante aqui. C, acho que aqui tá bom já. C, o O para cá, o outro O para cá e o outro O para cá. E aí, eu vou ter que colocar o H. Gente, o H, vamos pensar aqui, ó. Vamos tentar fazer essa molécula aqui antes de colocar o H. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações, tá? Então, ele vai fazer uma ligação com cada hidrogênio, cada oxigênio. Olha, essa molécula eu acho muito fofa. Quer ver? Aí vocês vão falar assim, ai, mas como é que você sabe? Então, gente, é a prática, logo vocês vão ficar práticos também, olha só. Esse carbono vai fazer uma ligação simples com esse oxigênio, que vai fazer uma ligação simples com esse oxigênio e vai fazer uma dupla com esse oxigênio. Tá, o carbono ficou beleza, a gente tem que se preocupar primeiro com o átomo central. Por que eu não fiz uma dupla desse carbono com esse oxigênio? Porque eu não ia usar o outro O, aí não ia dar certo. Mas aí, esse O ficou bem, porque ele precisava fazer 2 ligações, tá aqui. O carbono aqui ficou bem, precisava fazer 4, estão feitas, mas tá faltando o hidrogênio. Gente, aonde eu vou colocar o hidrogênio? Onde pode? Aqui, olha que fofo. Ele entra aqui, o outro entra aqui e pronto. Agora os oxigênios ficaram mega felizes. E os hidrogênios também. Aí é só conferir. Carbono fez 4, esse oxigênio fez 2, esse oxigênio fez 2, esse oxigênio fez 2
E os hidrogênios, beleza, vamos montar a fórmula? Então vai ficar assim: carbono, dupla O, simples O, simples H. Carbono, simples O e simples H. Olha que lindo, gente, não é muito fofo? Agora vou lembrar o seguinte, essas moléculas, elas não estão desenhadas de acordo com a sua geometria molecular. Existem regras para a gente desenhar uma molécula, porém, essa aula de geometria molecular tá em outra aula. Essa explicação da geometria molecular tá em outra aula, beleza? Que aí vocês assistam. Tá faltando agora a ligação covalente da ativa, que eu vou explicar num próximo vídeo, ok? Um beijo para vocês, tchau, até a próxima aula.